Shalom e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Estou aqui para compartilhar com você nessa manhã mais uma porção da palavra do Senhor. E gostaria de dar continuidade àquele pequena palavra a respeito de nós não subestimarmos o inimigo do eterno, que consequentemente se torna nosso inimigo também. Mesmo que muitos não o tenham em conta e não o levem em consideração. Mas eu quero começar lendo com você nessa manhã um texto que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 12, e versículo 10 em diante, que diz assim: Eu vi uma grande voz do céu que dizia: Agora é chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Amém? Então gostaria de falar nessa manhã mais um pouquinho a respeito da fúria do inimigo, que muitos desprezam, né? E o defendem e tentam justificá-lo. Mas não há recurso mais. Não há mais recurso. Por mais que pegue os melhores advogados, defensores públicos, juízes, e recorra a todas as instâncias, esse ser não há mais o que possa salvá-lo. E uma coisa que mais acontece nesses últimos dias que nós estamos vivendo é que uma das principais armas do maligno é que ele é acusador. Então nós vemos que uma das coisas que mais nós vemos no meio religioso, infelizmente, é acusação. Então não há o que você faça. Satanás sempre irá lhe acusar. E principalmente quando você não tem conhecimento da palavra do Senhor, de quem você é verdadeiramente, você pode aceitar tudo isso. Por isso que o apóstolo Paulo fala: revesti-vos de toda a armadura do Senhor, para estar firmes contra todas as ciladas do diabo. Toda a sua astúcia. Porque pela palavra do Senhor nós entendemos se ele era, de acordo com as escrituras, um líder celestial, um dos principais. Então, por isso que a palavra do Senhor manda nós vigiarmos. Resistir ao diabo, Tiago fala, e ele fugirá de vós. Então, essa é a importância de nós entendermos quem somos diante do Senhor. Quem somos. Porque uma das armas de Satanás é a acusação. Então, nós vemos o tempo todo acusação. E, infelizmente, isso está no meio religioso. Eu acredito particularmente a falta de conhecimento da palavra do Senhor. Por isso, na maioria, é mais acusação do que edificação. Mais acusação do que edificação. Antigamente eu tinha um programa, antes de eu me converter, tinha um programa que passava na televisão, passa até hoje, que quanto mais as pessoas fossem destruídas, desmoralizadas naquele programa, o pessoal batia palma, aplaudia, armava aquela gritaria e ia ao delírio. Quanto mais falasse mal das pessoas, desmoralizasse a pessoa, humilhasse a pessoa, eles aplaudiam de pé e gritavam e faziam aquele barulho. E depois, com o tempo, fiquei perplexo com aquilo. E depois, com a conversão, eu comecei a notar isso no meio religioso. E também comecei a ficar perplexo. É praticamente a mesma coisa.
Quanto mais você tenta, você desmoraliza, quanto mais você destrói, quanto mais você acusa, infelizmente, em alguns lugares, uma boa parte, as pessoas se alegram com isso, porque não conhecem a palavra do Senhor, com certeza. Não sabe quem é, a quem pertence, a que reino pertence, a que Deus serve. Então isso tem acontecido muito. E é uma das coisas que mais se vê. É mais acusação do que verdadeiramente edificação. Então isso é terrível no nosso meio. E isso, de acordo com a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 2, que o diabo também prende as pessoas no engano, na heresia, no falso ensino. Então ele deixa bem claro isso também, que são pessoas, muitas vezes, que estão presas aos laços do diabo, que é a heresia, que é o engano. E no outro texto também ele fala a respeito de ser neófito, ser muito novo na fé e a pessoa não compreender também cai nos laços do diabo. Então isso é uma das coisas que mais nós vemos no meio religioso, é isso. Pela experiência que nós temos. E as pessoas mais defendem aquilo que é errado e vão até contra a própria escritura do Senhor, defendendo aquilo. Eu já congreguei num lugar que uma vez que o líder religioso ele disse assim, não importa o que as escrituras dizem, aqui o costume é assim. Então nós vemos que a palavra do Senhor se cumpre à risca. Por isso que não é um livro só de teoria, é um livro prático, de práticas, de experiências que nos levam a entender pela palavra do Senhor, pelo Espírito do Senhor, que as coisas são reais, que elas acontecem. Por isso que o Senhor separou dos dois reinos. O reino das trevas, por isso que ele fala em Colossenses que ele nos tirou das trevas, do reino das trevas, e nos transportou para o reino da luz. E na epístola de João, de 1 João, no capítulo 3, ele fala que por isso que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então a escritura ela é verdadeira e é real. Então, para nós entendermos a máquina e a estrutura de Satã, ele está em todas as esferas. O seu poder está em todas as esferas. Então, ele usa de todos os meios. E seu instrumento principal são as pessoas, é óbvio. Da mesma forma que o Eterno. Qual é o principal instrumento do Eterno de testemunha? Que ele deixou? Um dos principais somos nós, somos seres humanos, como seus filhos. Que ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Para mostrar entre as trevas e a luz, entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, aqueles que permanecem sob o jugo de Satanás. Então nós vemos pela palavra do Senhor que para Satanás não há o que você faça, ele vai continuar tentando atacá-lo, atacar os filhos do Eterno de uma forma ou de outra. Dois testemunhos do Taná, do Antigo Testamento. Nós vemos que Jó, no capítulo 1, o Eterno dá testemunho de Jó, que ele era um homem justo, íntegro e que se desviava do mal. Então é o Eterno dando testemunho de Jó, falando que ele é um tzadik, um justo, um hassid, um piedoso. Mas o que Satanás fez foi diante do Eterno acusá-lo da mesma forma, porque ele só serviu o Eterno porque ele estava bem na sua vida econômica, material, familiar. Então ele foi acusá-lo da mesma forma. Nós vemos no capítulo 3 do profeta Zacarias, nós vemos ali um caso diferente. Nós vemos ali que o sumo sacerdote a Torá fala que ele estava com as suas vestes sujas. Então o que Satã fez? A palavra do Senhor diz que ele estava acusando o sumo sacerdote. Por que motivo? Porque suas vestes estavam sujas. Ou seja, para Satã não importa como você esteja, porque o papel dele é destruí-lo, desmoralizá-lo. Destruir sua vida por completo. Como já dei testemunhos aqui, de suicídio, de homicídio, de enfermidades. Esse é o papel de Satã. Por isso que ele é um ser maligno. Por isso que o Senhor Jesus disse em João 8,44 que ele é homicida. Porque ele leva à morte. É mentiroso. Porque ele engana as pessoas. É um enganador. Mentiroso e pai da mentira. Então por isso que nós temos que ter certeza de quem nós somos na fé. E tomar cuidado. Tomarmos cuidado. E existem os filhos das trevas e os filhos do Eterno. Como diz a própria palavra do Senhor. Por isso que João fala no João capítulo 3, versículo 8.
Para isso se manifestou o Filho do Eterno, para desfazer as obras do diabo. E uma delas também é o pecado, que leva a pessoa à destruição. Por isso que existem os filhos de Deus e os filhos das trevas, que leva as pessoas à destruição. Se permanecemos no pecado também, é outra coisa que o Satanás usa para manter as pessoas, nos manter ou tentar nos manter na escravidão. Mas nós temos que saber quem somos, que é o que o Senhor Jesus fez por nós. Quando você estiver sendo atacado, acusado, caluniado, injuriado. Não somos perfeitos, como diz a palavra do Senhor. Ainda nesse mundo. Mas aos olhos de Deus, ele já completou a sua eterna salvação. Por isso que o livro de Hebreus, ele fala, o escritor fala, que com um único sacrifício, o Senhor Jesus aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Então, foi com uma única obra de justiça, ele justificou para sempre. Justificou para sempre os seus filhos. Por isso ele se manifestou. Quem é que tinha o império da morte, como diz a palavra do Senhor? O próprio Senhor Jesus diz no livro de Hebreus, capítulo 2. Quem tinha o império da morte? Satanás. Se ele tinha o império da morte, quer dizer que ele não era uma boa coisa. Então por isso que o Eterno veio nos justificar. Porque uma das armas de Satã é acusador. No livro do Apocalipse, ele é chamado de destruidor. Então todas as suas características. É incontestável essa doutrina, digamos assim, essa doutrina que verdadeiramente é um dogma que você pode confirmar de todas as formas. Porque ele é diabólico, é um ser maligno. E ele usa as pessoas de uma forma ou de outra. Por isso que a palavra do Senhor diz que ele é filho das trevas, ele é a trevas. E tem o seu povo que o serve. Onde há inimizade, ira, discussão, digamos assim, brigas, onde os irmãos se odeiam, está onde? A obra do diabo, a obra de Satã. O próprio apóstolo João fala também em 1 João capítulo 3. Que os filhos de Deus são aqueles que se amam, que servem o Senhor com amor. Mas se eles se odeiam, são filhos do diabo também, da mesma forma. Então, o Satanás, ele engana as pessoas de todas as formas. De todas as formas. Por isso que existe dois reinos, o reino do eterno e o reino das trevas. Isso é claro. Para nós podermos entendermos. E sabemos que somos filhos do Senhor. Porque a própria palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus testifica em nós. Não é o homem que testifica. Apesar que ele pode ver nossos atos, nossas atitudes. Mas dentro, no interior, no nosso espírito, quem testifica que somos do Eterno, filhos do Eterno, é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus, é o Ruach HaKodesh. Ninguém mais pode fazer isso. Ninguém mais pode fazer isso, a não ser o Eterno, que plantou em nós a semente da eternidade, através do seu Filho amado, através do seu Ruach HaKodesh. Então, para nós termos segurança que Cristo já nos justificou. Não há quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus que o justifica. Se é Deus que justifica, não tem mais o que fazer. Mas nós temos que ter isso em mente e termos isso como âncora da nossa alma, a nossa fé no que o Senhor Jesus fez. Porque ele já fez. Lá atrás, no Gênesis, quando o homem pecou, quem foi que cobriu o homem? O homem tentou se cobrir com folhas de figueira. Deu certo? Não deu. Então quem foi que o cobriu? O Eterno fez túnicas e o cobriu. Porque só Deus pode cobrir nossos pecados, só Ele pode nos justificar. E da mesma forma, como diz a própria Escritura, no livro de Hebreus também, mesma forma. Que com únicos sacrifícios, Ele justificou para sempre os que estão sendo santificados. E Ele diz, não, dos seus pecados não me lembrarei mais, perdoarei seus pecados e não me lembrarei mais. Mas Satanás, ele está aí para acusar de uma forma ou de outra, mesmo você sendo santificado, justificado, por melhor que nós sejamos. Tentemos ser com a graça do Eterno. Ele vai sempre tentar causar danos. Por isso que o Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz que para isso se manifestou o Filho do Eterno, para desfazer as obras do diabo, que é o que levou o homem ao pecado. Por isso que lá no começo, quem foi que cobriu o homem, a sua nudez, foi o Eterno. E por último, quem cobriu de uma forma o sacrifício pleno, o próprio Mashiach. E quem conserva essa cobertura de justiça? O próprio Eterno. Então tudo vem do Pai, tudo vem do Criador, através do Cristo bendito, nosso Senhor. Para nós tomarmos cuidado, que Satanás, nós vemos de forma clara, também no Taná, no Antigo Testamento, que mesmo que a pessoa seja o melhor que ela seja, o diabo, Satã,
ele vai estar sempre tentando destruir a pessoa de uma forma ou de outra. E se ele falhar também vai estar fazendo o quê? Tentando destruir a pessoa de uma forma ou de outra. Ele acusa diante do Eterno, como diz a palavra do Senhor, e diante do mundo. E tenta fazer com que você, como filho de Deus, não creia na justiça divina. Por isso que o Senhor Jesus disse, por isso ele se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Porque Satanás, ele tinha um império da morte, que leva ao pecado, que é o pecado, que leva à morte, como diz a própria Escritura. O salário do pecado é a morte. Mas ele usa de todas as outras formas para destruir os filhos do Eterno. Então é um ser maligno, extremamente destruidor. Onde ele toca, ele destrói. Mas se nós não cremos na palavra do Senhor, por isso que Deus nos leva a determinadas ocasiões para nós entendermos a realidade da palavra do Senhor. Para nós entendermos a realidade do Senhor. São testemunhos para nós meditarmos de quem somos no Eterno. Então nós vemos pela palavra do Senhor que Satã, ele é o acusador, mas a palavra do Senhor diz que ele já caiu por terra no livro do Apocalipse. Nós já o vencemos pelo sangue de Jesus, pela ordem bendita do Cordeiro, que foi consumado com sua morte e ressurreição, uma eterna salvação. Então é a segurança máxima que nós temos, de confiar na graça e na salvação de nosso Redentor, Yeshua HaMashiach. E o Satanás, ele leva ao engano. A heresia, a própria palavra do Senhor diz que quem está no engano, não crê na palavra do Senhor, está preso aos laços do diabo. A heresia leva, o ensino, o falso ensino, também estão acorrentados ao diabo. E também se não amamos, não nos amamos e não amamos nossos irmãos, também a palavra do Senhor diz que são filhos das trevas, filhos do diabo. Então você vê, existe essa diferença. Então por isso que você tem que tomar cuidado com a pregação do ódio, só acusação. Como se você fosse a pessoa mais terrível do mundo o tempo todo ouvindo isso, e você muitas das vezes aplaudindo, você tem que tomar cuidado. Saber em quem você está crendo. Quem você está crendo? Na obra do Calvário? Está crendo verdadeiramente no Mashiach? Que você é um justo? Que você é um tzadik? Não deixe o diabo te enganar. Creia na palavra do Senhor, que com o único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. E perdoarei os seus pecados e não mais me lembrarei deles. Obviamente, se permanecemos na graça do Senhor, como diz a palavra do Senhor. Por isso o Senhor, Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo e derrubar aquele que tinha o império da morte, que era Satã. Por isso que ele diz, eu tenho as chaves da morte e do inferno nas mãos. Então a morte não tem mais poder sobre os filhos do Eterno, e nem o pecado, porque o Espírito do Senhor habita em nós e nos santifica e nos testifica que somos filhos de Deus. Nenhum homem pode testificar que você é filho de Deus, a não ser o Espírito de Deus que habita em nós. Amém? Então que essa palavra fique no teu coração, que o Eterno te abençoe e te guarde, e não caia no engano das trevas. Você é um tzadik, se você nasceu de novo. Amém? Shalom e a paz do Senhor Jesus.